Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivaradhari, Gopi Janavallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivaradhari, Gopi Janavallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol.
ISKCON Rio, Hare Krishna. Bom dia, Sundarangi, Haribol, reverências. Reverências a ISKCON Rio. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol. Bom dia a todos. Elias. Ishavatar. Haribol. Hare Krishna. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando Srimad Bhagavatam. Então vamos seguir com a leitura. É o canto 3, capítulo 28, são as instruções do Senhor Kapila. Versos 8 e 9. Então, verso 8, o sânscrito é o seguinte. Shocho deshe pratisthapya vijitasana asanam tasmin swasti samasina rijukaya samabhyaset. Shocho deshe pratisthapya vijitasana asanam tasmin swasti samasina rijukaya samabhyaset. A tradução das palavras: Shuto deixei em lugar santificado. Pratistapya, após colocar Vijita asanaha, controlando as posturas sentadas. Asanam, um assento. Tasmin, nesse lugar. Swasti samasinaha, sentando-se em postura fácil. Rijukayaha, mantendo o corpo ereto. Samabhyaset, deve-se praticar. Tradução e o significado dados por Srila Prabhupada. Haribol, Marcelo. Haribol. A tradução: após o controle da mente e das posturas sentadas, deve-se estender um assento em lugar retirado e santificado, sentar-se nele em postura fácil, mantendo o corpo ereto e praticar o controle da respiração. Eu vou repetir. Após o controle da mente e das posturas sentadas, deve-se estender um assento em lugar retirado e santificado, sentar-se nele em postura fácil, mantendo o corpo ereto e praticar o controle da respiração. Significado:
Sentar-se em postura fácil chama-se Swasti Samasinaha. A escritura da Yoga recomenda que devemos pôr as solas dos pés entre as duas coxas e os tornozelos e sentar-nos eretos. Essa postura nos ajudará a concentrar a mente na suprema personalidade de Deus. Pôr as solas dos pés entre as duas coxas e os tornozelos e sentar-nos eretos. Essa postura nos ajudará a concentrar a mente na suprema personalidade de Deus. Este mesmo processo também é recomendado no Bhagavad Gita, 6º capítulo. Além disso, sugere-se que nos sentemos num lugar retirado e santificado. O assento deve consistir em pele de veado e grama kuxa, forrado com algodão. Então esse foi o significado de Srila Prabhupada ao verso 8. Vamos ler agora o verso 9. Pranasya shodhayen margam pura kumbhakareichakaihi pratikulena vachitam jatastiram achanchalam. Pranasya shodhayen margam pura kumbhakareichakaihi pratikulena vachitam jatastiram achanchalam. Pranasya, do ar vital, shodhayet, deve-se limpar. Margam, a passagem. Pura kumbhakareichakaihi, inalando, retendo e exalando. Pratikulena, invertendo. Va, ou chitam, a mente. Jata, para que. Sthiram, estável. Achanchalam, livre de perturbações. Tradução. O yogi deve limpar a passagem do ar vital, respirando da seguinte maneira. Primeiro, ele deve inalar muito profundamente. Depois, manter a respiração dentro do corpo. E, finalmente, exalar. Ou, invertendo o processo, o yogi pode exalar, depois manter a respiração fora do corpo e, finalmente, inalar. Faça isto para que a mente se estabilize e se livre de perturbações ou perturbações externas. Eu vou repetir. O yogi deve limpar a passagem do ar vital respirando da seguinte maneira. Primeiro ele deve inalar muito profundamente, depois manter a respiração dentro do corpo e finalmente exalar. Ou, invertendo o processo, o yogi pode exalar, depois manter a respiração fora do corpo e finalmente inalar. Faça isto para que a mente se estabilize e se livre de perturbações externas. Significado. Esses exercícios respiratórios são praticados para controlar a mente e fixá-la
na suprema personalidade de Deus. Savai Mana Krishna Padaravindayoho. Que citação do Bhagavatam mais adiante, né? O devoto Ambarisha Maharaja fixava sua mente nos pés de lótus de Krishna 24 horas por dia. O processo da consciência de Krishna consiste em cantar Hare Krishna e ouvir o som atentamente para que a mente se fixe na vibração transcendental do nome de Krishna, que não é diferente da personalidade de Krishna. O verdadeiro propósito de controlar a mente mediante o processo prescrito de limpar a passagem do ar vital é atingido de imediato, caso se fixe a mente diretamente nos pés de lótus de Krishna. O sistema de Hatha Yoga, ou sistema respiratório, é especialmente recomendado para aqueles que estão muito absortos no conceito corpóreo de existência. Porém, quem pode executar o simples processo de cantar Hare Krishna pode fixar a mente com mais facilidade. Vou repetir essa frase aqui. O sistema de Hatha Yoga ou sistema respiratório é especialmente recomendado para aqueles que estão muito absortos no conceito corpóreo de existência. Porém, quem pode executar o simples processo de cantar Hare Krishna pode fixar a mente com mais facilidade. Recomendam-se 3 atividades diferentes para limpar a passagem da respiração. Puraka, Kumbhaka e Rechaka. Inalar a respiração chama-se Puraka. Retê-la internamente chama-se Kumbhaka. E, enfim, exalá-la chama-se Rechaka. Esses processos recomendados também podem ser executados em ordem inversa. Após exalar, pode-se manter o ar fora do corpo por algum tempo e então inalar. Os nervos através dos quais se efetua a inalação e a exalação são tecnicamente chamados de Ida e Pingala. O propósito final de limpar as passagens Ida e Pingala é desviar a mente do gozo material. Como se afirma no Bhagavad Gita, a mente pode ser nossa inimiga e nossa amiga também. Sua posição varia de acordo com os diferentes procedimentos da entidade viva. Se desviamos nossa mente para pensamentos de gozo material, então nossa mente vira nossa inimiga. Mas, se concentramos nossa mente nos pés de lótus de Krishna, então nossa mente vira nossa amiga. Mediante o sistema de yoga de Pukara, Kumbhaka e Rechaka, ou diretamente fixando a mente na vibração sonora de Krishna, ou na forma de Krishna, cumpre-se o mesmo propósito.
O Bhagavad Gita, no capítulo 8, texto 8, diz que é preciso praticar o exercício respiratório, Abhyasa Yoga Yukteina. Em virtude desses processos de controle, a mente não pode divagar em pensamentos externos, Chaitasa Nanya Gamina. Assim, pode-se fixar a mente constantemente na Suprema Personalidade de Deus e Jati, alcançá-lo. Praticar o sistema de yoga, de exercício e controle da respiração, é muito difícil para uma pessoa nesta era. E por isso o Senhor Chaitanya recomendava Kirtaniya Sadahari. Deve-se sempre cantar o santo nome do Senhor Supremo, Krishna, porque Krishna é o nome mais adequado da Suprema Personalidade de Deus. O nome Krishna e a pessoa suprema, Krishna, não são diferentes. Portanto, se alguém concentra sua mente em ouvir e cantar Hare Krishna, alcança o mesmo resultado. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhantanashine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou repetir os versos. O verso 8. Shucho Deshi Pratistapya Vijita Asana Asanam Tasmin Swasti Samashina Rijukaya Samabhyasit. Após o controle da mente e das posturas sentadas, deve-se estender um assento em lugar retirado e santificado, sentar-se nele e em postura fácil, mantendo o corpo ereto, praticar o controle da respiração. Pranasya Shodhayen Margam Pura Kumbhakka Reichakaihi Pratikulena Vachitam Jatastiram Achanchalam. O yogi deve limpar a passagem do ar vital,
respirando da seguinte maneira. Primeiro, ele deve inalar muito profundamente. Depois, manter a respiração dentro do corpo. E, finalmente, exalar. Ou, invertendo o processo, o yogi pode exalar, depois manter a respiração fora do corpo e, finalmente, inalar. Faz-se isto para que a mente se estabilize e se livre de perturbações externas. Então, vamos falar um pouco sobre esses versos. Um mesmo propósito, um mesmo objetivo, uma mesma meta pode ser alcançada por processos diferentes. Aqui, o Senhor Kapila orienta a sua mãe Devahuti utilizando este processo de yoga, Astanga Yoga, e que também, como foi dito aqui por Srila Prabhupada, e também Krishna faz o mesmo, Arjuna, orientando Arjuna, Bhagavad Gita, no capítulo 6, mesmo processo. O objetivo de toda essa prática sistemática de yoga, que envolve processos diferentes, né? Como 8 etapas, yama, niyama, coisas que devem ser feitas, né? Também uma série de atividades que devem ser evitadas, niyama. Depois outros itens de todo o processo, que são asana, posturas, pranayama, respiração, pratyahara, dharana, dhyana, até samadhi. São vários itens, várias etapas que devem ser cumpridas até finalmente a mente está completamente sob controle e fixa, esse é o ponto, na Suprema Personalidade de Deus. Esse é o objetivo. Podemos alcançar o mesmo objetivo valendo-nos de um outro processo que consiste em ouvir e cantar o santo nome de Krishna. Esse processo, nessa era de Kali, é recomendado. Enquanto que o processo de yoga, exatamente devido às condições da era em que estamos, é um processo que torna-se praticamente que é inviável de fato. Como o próprio Arjuna, quando Krishna revelou esse processo para ele, ele ficou ele reagiu de uma maneira como se diz, tem um termo, surpreendente, porque Arjuna não era
não era uma pessoa comum, tinha grandes qualificações. Mas diante da proposta de Krishna, da prática desse processo de yoga, de Astanga Yoga, ele disse: Krishna, muito difícil atingir esse controle mental. Para mim, tentar conter o vento poderoso, né, parece ser mais fácil ainda do que seguir todo esse sistema descrito por você. Então, embora nós estejamos aqui diante de um processo autorizado, não é? Descrito, revelado na Escritura e descrito diretamente pelo Senhor, sob sua forma de Kapila Deva, Kapila Muni, devemos entender que o mesmo propósito pode ser alcançado mais facilmente agora, pelo cantar do santo nome de Krishna. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu costumava recitar continuamente esse mantra do Brihanaradiya Purana: Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama. O cantar do santo nome, o cantar do santo nome, o cantar do santo nome. Harir Nama eva kiva lokalo nastyeva. Nastyeva, nastyeva. Nessa era de Kali, nessa era de desavenças e hipocrisia, é o único meio para alcançarmos a autorrealização. Então, como falei no início, um mesmo propósito pode ser alcançado por processos distintos. Vamos ver a seguir todo o processo descrito pelo Senhor, não é? De meditação. Após a mente estar estabilizada, então todo o processo de meditação detalhada em cada parte, em cada membro da forma transcendental da Suprema Personalidade de Deus, indo dos pés até o semblante do Senhor, não é? Até atingir o seu sorriso. Esse mesmo propósito pode ser alcançado facilmente por uma pessoa que aceite cantar o santo nome de Krishna, ouvir sobre seus passatempos. É mais simples fixar a mente em Krishna, ouvindo e cantando suas glórias. Essa seria digamos, a lição importante para nós, assim, diante desses dois versos aqui, como Srila Prabhupada diz aqui no final desse significado do verso 9, ele diz: praticar o sistema de yoga, de exercício e controle da respiração é muito difícil para uma pessoa nesta era. E por isso o Senhor Chaitanya recomendava Kirtanya Sadahari.
Essa é a última linha do famoso Shikshastaka. Trinada pi sunichena. Tarora pi sahishnuna amanina manadina kirtanya sadahari. Cantar o santo nome do Senhor constantemente. Deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore e está sempre pronto a oferecer todo respeito aos outros, sem exigir respeito para si mesmo. Nesse estado mental, Kirtanya Sadahari, podemos cantar o santo nome do Senhor constantemente. Talvez esse estado não seja alcançado imediatamente, mas cantando atingiremos esse estado. Então aqui Prabhupada conclui, ele diz também, Krishna é o nome mais adequado da Suprema Personalidade de Deus, o todo atrativo. O nome Krishna e a pessoa Suprema Krishna não são diferentes. Isso significa absoluto, ser absoluto. O nome e o nomeado não são diferentes. Ouvimos sempre muitos exemplos acerca disso, como, por exemplo, se alguém tem sede e simplesmente vibra o som água, 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 essa vibração não vai resolver o assunto da sede, porque o som água e a substância água não são a mesma coisa. No caso aqui, o nome Krishna e a pessoa de Krishna com todos os seus atributos, fama, beleza, conhecimento, renúncia, riqueza, etc., são a mesmíssima coisa. O nome Krishna e a pessoa suprema Krishna não são diferentes. Por isso, vibrar esse som é um processo extremamente mais simples, mais fácil do que nos submetermos a toda uma prática sistemática de controle da mente. Como é sugerido aqui. O nome Krishna e a pessoa suprema Krishna não são diferentes. Portanto, se alguém concentra sua mente em ouvir e cantar Hare Krishna, alcança o mesmo resultado. Então, da mesma forma que Srila Prabhupada deixa isso claro aqui, né? Após a descrição do processo de yoga, de Astanga Yoga, pelo Senhor Kapila, ele também faz o mesmo quando Krishna descreve esse processo no Bhagavad Gita. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tinha separado aqui esse. Esse verso 47, importantíssimo de Bhagavad Gita, Yoginam api sarvisham mad gatinam taratmana Shradhavam bhajati jomam samijyukta tamo mataha. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé
e sempre se refugia em mim, pensa em mim, dentro de si mesmo, e me presta serviço transcendental amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. No significado desse verso, Prabhupada diz assim: todas as espécies de prática de yoga culminam em Bhakti Yoga. Todas as outras yogas não passam de meios para chegar ao ponto de Bhakti em Bhakti Yoga. Yoga, na verdade, significa Bhakti Yoga. Todas as outras yogas são avanços rumo ao mesmo destino. Bhakti Yoga. Do início da Karma Yoga até o fim da Bhakti Yoga é longo o caminho da autorrealização. Depois ele diz: Karma Yoga sem resultados fruitivos é o começo deste caminho. Quando em Karma Yoga há o aumento de conhecimento e renúncia, aí você passa para a nova etapa, que é Jnana Yoga. Quando o Jnani, ou o Jnana Yogi, intensifica sua meditação na superalma através de processos físicos variados, e sua mente está nele, atinge-se a fase de Astanga Yoga, que é o caminho aqui sugerido, não é? É o controle da mente para meditar no Senhor dentro do coração. E ao ultrapassar a Astanga Yoga e estabelecer-se na suprema personalidade de Deus, Krishna, o yogi fixa-se em Bhakti Yoga, a culminação. De fato, Bhakti Yoga é a meta última. Mas, para analisar Bhakti Yoga em pormenores, devem-se compreender essas outras etapas. O yogi, que é progressista, está, portanto, no verdadeiro caminho da boa fortuna eterna. Aquele que se mantém num determinado ponto e não continua a progredir é designado por esse nome específico. Ou ele é um Karma Yogi, Jnana Yogi, ou Dhyana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi, etc. Se alguém tem a imensa fortuna de chegar ao ponto de Bhakti Yoga, deve-se entender que ele suplantou todas as outras yogas. Portanto, tornar-se consciente de Krishna é a fase mais elevada da yoga, ou de yoga. Assim como quando falamos dos Himalaias, referimos-nos às montanhas mais altas do mundo. Que um exemplo. Cuja culminação é o Monte Everest, o pico mais elevado. Então, Prabhupada diz ainda que é devido à boa fortuna que alguém adota o caminho da Bhakti Yoga e chega à consciência de Krishna para seguir a orientação védica e tornar-se bem situado. O yogi ideal concentra sua atenção em Krishna, que é chamado Shyama Sundara, cuja cor é tão bela como uma nuvem, cujo rosto de lótus é tão brilhante como o sol, em cuja roupa brilham joias e cujo corpo tem guirlandas de flores. Seu brilho reluzente é chamado Brahma Jyoti. E ilumina a todos os lados. Ele encarna sob diferentes formas, tais como Rama, Nrisimha, Varaha e Krishna, a suprema personalidade de Deus.
e desce como um ser humano, como filho de mãe de Yashoda, e é conhecido como Krishna, Govinda e Vasudeva. Ele é o filho, marido, amigo e amo perfeitos, e ele é pleno de todas as opulências e qualidades transcendentais. Se alguém permanece deveras consciente destes aspectos do Senhor, ele é chamado o yogi mais elevado. Essa etapa de perfeição máxima em yoga só pode ser alcançada através de Bhakti. Bhakti Yoga, como se afirma em toda a literatura védica. Jasya deve para bhaktir, jatha deve tatha guru, tasyaite kathita hyartha, prakashanti mahatmanaha. Somente há aquelas grandes almas que têm fé irrestrita, tanto no Senhor quanto no Mestre Espiritual, é que todos os significados do conhecimento védico são automaticamente revelados. Essa é uma citação do Shvetashvatara Upanishad 6.23. Bhakti rasya bhajanam tadiha mu trupadi nairasya musmin mana kalpanam itadiva naiskarmyam. Bhakti significa serviço devocional ao Senhor, serviço que é livre do desejo de lucro material, quer nesta vida, quer na próxima. Desprovida dessas inclinações, a pessoa deve absorver toda a sua mente no Supremo. Esse é o propósito de Naiskarmya. Essa é uma citação do Gopala Tapani, Upanishad 1.15. Então aqui Prabhupada finaliza esse significado de Bhagavad Gita. Esses são alguns dos meios para a execução de Bhakti ou consciência de Krishna, a mais elevada fase de perfeição do sistema de Yoga. Bom, eu quis ler aqui porque nós estamos falando sobre um processo que consta aqui nas páginas do Srimad Bhagavatam, assim como nas páginas de Bhagavad Gita. E a orientação que temos ao ouvir tal descrição é a mesma nos dois casos. Embora o processo seja perfeito, porque dado pelo Senhor, não está em vigor agora na Kali Yuga. Devemos entender isso. Na Kali Yuga é urgente que aceitemos a orientação do Avatar dourado, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Senhor Krishna, o Senhor Kapila, que falou a mesma coisa numa linguagem apropriada, de acordo com tempo, lugar e circunstância. Então ele deixou um processo para o nosso bem maior, a autorrealização, para a nossa volta ao lar, um processo apropriadíssimo. E desse processo nós devemos nos valer, abraçar esse processo com a máxima seriedade e assim atingiremos a mesma meta, que é a fixação plena no Supremo. Deixe-me ver aqui se tem mais alguma coisa que eu pudesse falar. Nesse significado de Prabhupada fala alguns detalhes sobre essa técnica mencionada aqui pelo Senhor Kapila, que vale a pena a gente lembrar.
Inclusive, Prabhupada chama a atenção aqui, logo no início do verso, ele cita Srimad Bhagavatam, falando sobre Maharaj Ambarisha. Ele diz assim: todos os exercícios mentais descritos nessa seção do Bhagavatam destinam-se à fixação da mente no Senhor Supremo. Aí ele fala, o devoto Maharaj Ambarisha fixava sua mente nos pés de lótus de Krishna 24 horas por dia. Sabemos que Maharaj Ambarisha era um exímio Bhakti Yogi. Ele usava todos os seus sentidos a serviço do Senhor. E com seus olhos ele contemplava as formas do Senhor, as deidades. Com seus ouvidos ele ouvia os passatempos do Senhor. Com suas mãos ele limpava o templo do Senhor. Com suas pernas ele ia até o templo do Senhor. E assim, ele usava todos os seus sentidos a serviço do Senhor. E assim ele estava imerso, fixo. Então o Prabhupada ele traz aqui esse exemplo. Maharaj Ambarisha fixava sua mente nos pés de lótus de Krishna 24 horas por dia. O processo da consciência de Krishna consiste em cantar Hare Krishna e ouvir o som atentamente para que a mente se fixe na vibração. Devemos fazer isso aqui, que é o método, está sendo descrito. Cantar atentamente, ouvir o som para que a mente se fixe. Finalmente vamos entender que esse nome e Krishna é a mesma coisa. E vamos ficar assim, como Chaitanya Mahaprabhu falava, né? Um instante sem você parecem 12 anos ou mais. Então, um cantor sério do santo nome de Krishna finalmente chegará a esse ponto de não conseguir um instante sequer estar separado desse som. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, aqui Prabhupada diz, o processo da consciência de Krishna consiste em cantar Hare Krishna e ouvir o som atentamente para que a mente se fixe na vibração transcendental do nome de Krishna, que não é diferente da personalidade de Deus. O verdadeiro propósito do controle da mente, mediante o processo prescrito de limpar a passagem do ar, que Prabhupada vai falar sobre esse processo, e ele já está dizendo sobre o propósito, o verdadeiro propósito é atingido de imediato caso se fixe a mente diretamente nos pés de lótus de Krishna. O sistema de Hatha Yoga, sistema respiratório, é especialmente recomendado, aqui ele diz algo, para aqueles que estão muito absortos no conceito corpóreo de existência. Porém, quem pode executar o simples processo de cantar Hare Krishna pode fixar a mente com mais facilidade. Recomenda-se 3 atividades. Aqui Prabhupada vai falar sobre a técnica do processo descrito aqui, que envolve essas 3 atividades, que são chamadas Puraka, Kumbhaka e Rechaka, que significam basicamente inalar, depois manter ou reter a respiração e depois exalar. Ele diz aqui, esses processos recomendados também podem ser executados em ordem inversa. Você pode, após exalar, você mantém a respiração fora do corpo. E depois você inala. Aqui ele diz algo interessante, que os nervos, através dos quais se efetua a inalação e a exalação,
Aí tem um nome para esses nervos, não é? Ida e Pingala. O propósito final de limpar as passagens, tá, que envolvem esses nervos, Ida e Pingala, é desviar a mente do gozo material. Então, limpar essa passagem de ar tem como propósito desviar a mente do gozo material. Como se afirma no Bhagavad Gita, a mente pode ser nossa amiga ou nossa inimiga. Aqui ele diz, Prabhupada diz, se desviamos nossa mente para pensamentos de gozo material, vai ser nossa inimiga. Mas se concentramos nossa mente nos pés do lótus de Krishna, aí sim, teremos uma amiga do nosso lado. Mediante o sistema de yoga de Puraka, Kumbhaka e Rechaka, que foi descrito aqui, ou diretamente fixando a mente na vibração sonora de Krishna, ou na forma de Krishna, atingiremos o mesmo propósito, Prabhupada diz. O Bhagavad Gita 8.8 diz, aqui ele cita esse verso de Bhagavad Gita, não é? É o capítulo 8, Alcançando o Supremo, que diz que é preciso praticar o exercício respiratório. O verso começa como Abhyasa Yoga Yuktena. E em virtude desses processos de controle, a mente não pode divagar em pensamentos externos. Chaitasa Ananya Gamina. Assim pode-se fixar a mente constantemente na suprema personalidade de Deus. E Yati quer dizer alcançá-lo. Então todo o processo, tá? Não importa qual seja, tem o mesmo propósito. Alcançar o Senhor. Alcançar a associação, contato constante com o Senhor. Praticar o sistema de yoga, de exercício e controle da respiração é muito difícil para uma pessoa nessa era. Mesma coisa foi dita lá no Bhagavad Gita, não é? Prabhupada. E para que imaginemos o quanto é difícil, lembremos da reação de Arjuna. Tá? Arjuna, que com todas as suas qualificações, ele declinou, ele disse, não, Krishna, é praticamente impossível para mim praticar esse processo. Por isso o Senhor Chaitanya recomendava Kirtanya Sadahari, deve-se sempre cantar o santo nome do Senhor Supremo, Krishna. Então esse é digamos, a lição que poderíamos extrair desses, pelo menos a parte principal da lição para nós ao lermos esses dois versos aqui, não é? E eu vou ver se tem aqui alguma... Prabhupada Vyoma está dizendo, dei aula de ontem no festival de domingo no Templo do Rio sobre este verso 47 do capítulo 6. Harivo Joginama Peace Service, um verso deve ter sido muito legal, né? Muito Adilila, minhas reverências. Marcelo, deve-se, portanto, priorizar o processo de adoração, a Nama Avatara, pelo cantar do Mahamantra acima de qualquer outro processo? Se sim, podemos dizer que Mahamantra é a essência de Bhakti Yoga? A primeira pergunta... sim, devemos priorizar o processo de adoração a Nama Avatara, o nome do Senhor. Esse é o processo estabelecido
para essa era específica. Então, sim, devemos priorizá-lo. E se sim, podemos dizer que o Mahamantra é a essência de Bhakti Yoga. O cantar do Mahamantra é a essência de Bhakti Yoga. Isso. Agora, o cantar do Mahamantra. Devemos entender também que esse cantar deve ser polido, deve ser executado sob a guia de cantores idôneos, de um mestre espiritual hábil em cantar o santo nome. Existem 10 ofensas que devem ser evitadas enquanto cantamos o santo nome de Krishna. Por isso, precisamos estar muito atentos para que nosso canto aconteça apropriadamente, né? De todas as ofensas, a mais perigosa, né, ela está na frente da lista, é a ofensa a um Vaishnava. Então devemos tomar todo o cuidado para evitar essa ofensa, claro, e as demais ofensas, mas essa é uma ofensa importante. Blasfemar os devotos que têm dedicado sua vida à propagação dos santos nomes do Senhor. Devemos pedir a Krishna inteligência para lidar apropriadamente com Vaishnavas, com devotos, porque é muito fácil para Maya nos confundir, fazendo-nos ofensores por conta de intolerância e tantas coisas. Então, devemos ter muito cuidado com essa ofensa específica. E esse processo é um processo maravilhoso, belíssimo. Um devoto sincero, ele trabalha muito internamente. A vida de um devoto acontece muito mais internamente do que externamente. Tá? Então, precisamos praticar, pôr em prática e com coragem mergulhar dentro de nós. Krishna está lá e o canto do santo nome de Krishna puro vai acontecer quando estivermos livres dessa associação com os modos da natureza material, associação com a existência material de forma indevida. A indiferença, acho que nirvedam, né? A existência material, ela vai acontecer naturalmente quando na medida em que intensificamos a nossa associação com o Senhor, com Krishna, com seus nomes. Mas
sem dúvida que atingiremos a meta última da vida, perfeita. As garantias são todas possíveis de toda a sucessão discipular do Panchatattva de Sri Sri Gaur Nitai. Nós temos todas as garantias possíveis de que cantando o santo nome de Krishna, com entrega, com devoção, sinceridade, vamos atingir o mesmíssimo propósito mencionado aqui pelo Senhor Kapila, que no final, quando o devoto pode, quando o praticante de yoga pode finalmente contemplar todo o Senhor e seu sorriso, sua disposição sempre pronta para abençoar seus devotos. Imagine, o Senhor está sempre ansioso por dar bênçãos a seus devotos. E o yogi, em sua fase de realização máxima, ele pode contemplar esse Senhor completamente bondoso. E aí os sintomas de admiração e de felicidade podem ser vistos nessa fase. Então vamos alcançar essa mesma etapa, nos tornando sérios ouvintes do Senhor, ouvintes do santo nome de Krishna e cantores do santo nome de Krishna. Bom, eu não vou mais prolongar, eu agradeço demais a presença de todos aqui. Eis com Rio, acho que o Prabhu Paravyoma, Sundarangi Devidasi, Elias, Marcelo, Bhaktinval, Adilila, Haribol. Prabhu Paravyoma pediu que eu cantasse algo, eu vou cantar um trechinho eu separei aqui, deixa eu ver se eu lembro da letra, só um minuto. Tá. Nandana Abhaya Charanaravindradi Durlabha Manava Janama Satsange Tarohoi Bhava Sindhure. Tapabata Varishana Edina Jamini Jagire Vivalesevino Kripana Durajana Chapala Sukha Labhalagire Edhana Jovana Putra Parijana Itekiache Paratiti Mala Dalla Jala Jivana Kala Mala Bhajahu Hari Pada Nitire Shravana Kirtana Smarana Vandana Shravana Kirtana Smarana Vandana Padasevana Dasyare Padasevana Dasyare
Jana Sakhi Jana Atmani Vedana Pujana Sakhi Jana Atmani Vedana Govinda Dasa Abhilasari Govinda Dasa Abhilasari. Haribo! Essa é uma canção linda de Govinda Dasa. Muito obrigado pela atenção de todos. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Sim, ela fala exatamente na mente inquieta. Ela fala... Essa canção é maravilhosa, Sundarang. Sundarang. A primeira parte dessa canção desanima completamente a mente, né, para a vida material. Né, dizendo que, olha, não vale a pena toda essa vida material, com todas as suas cores e tudo mais, tudo isso está oscilando como uma gotinha na pétala de uma flor, né? Pode cair a qualquer momento, então não vale a pena você investir nisso. Então quando a mente fica, sim, numa situação difícil, porque, poxa, se eu não valorizo essas coisas materiais, não é? O que resta fazer, então? Então aí ele dá um programa para sua mente, que eu tenho um programa para você, minha mente, que é perfeito. E aí ele descreve os 9 processos de serviço devocional. É uma canção realmente linda, que vale a pena a gente carregar e sempre lembrar dela. Tá? Jai. Haribo, reverências.